Santo. Ana profetizava cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala de Isabel, foi com Maria, cheia do Espírito Santo. E Zacarias, no dia da consagração também do filho João Batista, cheio do Espírito Santo. Muitas referências que falam também de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Só que Jesus, do Pentecoste, derramou essa graça, e é o revestimento de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 15, nos traz a palavra de Deus. Vede prudentemente como a nós, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com hinos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus em nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede sábio, reunindo o tempo, versículo 16, não seja insensato, mas procure compreender com a vontade do Senhor. 17, 18, enchei-vos do Espírito, e para isso cantando hinos, salmodiando, adorando a Deus e dando sempre graças a Deus. A linguagem do servo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Entendamos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Olha o versículo que nós lemos na introdução. Não sede vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Como ser cheio do fervor espiritual? Louvado seja o nome do Senhor. O apego, a importância da devoção pela palavra e pela oração, para que o servo do Senhor possa viver o fervor espiritual, ele precisa ter um apego à palavra, a devoção da oração, uma vida de oração e comunhão com Deus. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã, são práticas ensinadas pelo povo de Deus desde os princípios, desde a antiguidade. A Bíblia se refere a Jesus, diz que ele subiu no monte para orava a noite inteira. Eu lembro a história dos heróis da fé, muitos, como Spurgeon e outros, que tem, diz que eram homens que oravam de manhã até a noite. Oravam de manhã até a noite, o dia todinho, orando sem cessar. E quando começavam a orar, as multidões se juntavam para ouvir a palavra do Senhor, e Deus fazia maravilha. Então, amados irmãos, Jesus é maravilhoso. Eu fico admirado quando vi a história da igreja primitiva, que diz que o culto começava na hora terceira. Às vezes começava de manhã e ia até a tarde. Eu vi uma história do ciclo de oração no Pernambuco, diz que o ciclo de oração ela começa de manhã e até 5 da tarde. Imagine, assim, uma hora no dia até 5 da tarde, eu todinho na igreja. Então, mas a presença de Deus é assim. Quando o povo de Deus está em constante busca da presença do Senhor, numa vida de oração devocional, o Espírito Santo tem guarido no seu coração. Louvado seja Deus. A devoção, a nossa ideia de devoção é o apego, é de apego, dedicação e zelo com o nosso apreço pela oração, como Mateus 26, 41. O amor pela palavra, como está escrito em Salmo 119, versículo 27. O apego ao jejum, leitura da Bíblia, a oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Um exercício espiritual na vida da igreja. O encontro particular de cada servo de Deus. Então, meus amados irmãos, a ideia de devoção ou dedicação, zelo com a palavra de Deus, é mandamento da palavra do Senhor. Todo servo do Senhor, meus irmãos, que ele passa a ter experiência em sentir a presença de Deus,
independente de ser batizado nas águas ou não, independente de ser batizado com o Espírito Santo ou não, ele começa a orar, começa a sentir a graça de Deus na sua vida, a presença do Senhor, como diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, né? O gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O crente sente um gozo espiritual que dinheiro não pode pagar, algo inexplicável. Por quê? Porque a palavra de Deus traz alegria, ela traz amor no nosso coração. E quando a gente passa a ter comunhão com Deus, uma intimidade com o Senhor, quando você começa a ler a Bíblia, mergulhar na palavra do Senhor, mergulhar ali na palavra de Deus, o Espírito Santo vai moldando o nosso coração, e logo você não segura as lágrimas, sente o impacto da palavra na sua vida, porque traz isso, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Passar 2 minutos, 5 minutos de joelho, não é a mesma coisa que passar 1 hora, 2 ou 3. Às vezes a gente acorda de madrugada, não consegue mais dormir, aí vou orar, a gente vai orar, e aí um dia amanhece, a gente nem percebe, porque está na presença de Deus. Mas é uma guerra espiritual, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é válido espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham a tornar-se motivo de exibição. Capítulo 6 de Mateus fala lá, né? Quando vos ajunteis, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas praças, tocam trombeta, para que sejam vistos pelos homens que oram e falam que dão esmola. Não, mas Jesus recomenda que quando você orar, entra e fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. O teu Pai que está no céu, que vê tudo em secreto, te recompensará, porque é o seu particular com Deus. É o seu particular com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, a oração e a palavra, todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Todo mundo sabe que a oração traz solução. Amados irmãos, tem situação que a igreja passa, que é preciso todos juntos, não só fé, buscar o Senhor, oração coletiva, um jejum coletivo da igreja, e Deus vai fazer algo diferente. Foi proclamado bem pouco tempo atrás um jejum nacional, e você acha que Deus não fez nada? Deus está trabalhando, e vai acontecer algo nessa nação que nunca houve. Que Deus vai agir, Deus vai agir porque Ele ouve a oração da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe vida cristã abundante sem oração, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração e o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a oração dos outros. Aí eu ia escutando a palavra e alguém foi me ensinando a orar, e eu comecei a aprender a orar, e alguém disse para mim assim: tu quer vitória? Ora de madrugada. E eu comecei a orar de madrugada, amados irmãos, e aí eu comecei a ter experiência com a palavra de Deus, o Senhor me dando vitória. A gente ora e aprende a orar orando, e não tem um modelo de oração específica, porque o crente pode orar andando de carro, de moto, de bicicleta, você pode orar trabalhando, você pode orar fazendo a sua comida, você pode orar fazendo um serviço em casa, você pode orar viajando, você pode orar em casa, deitado, você pode orar de joelho, com o rosto no pó. O importante é que você ore, por quê? Porque a sua alma, o seu sentido, o seu pensamento, o seu coração está tudo ligado com Deus. É algo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o próprio Senhor Jesus tinha o hábito de orar, como Lucas 3, 21 e 6 e 12. Essa prática, pastor, deve ser espontânea e contínua, como está falando de 105 e 17, está escrito lá: orai sem cessar. Orai sem cessar. Aí eu novo da fé, eu não entendi como é que o crente vai orar sem cessar. Como é que você vai orar sem cessar? Porque não pode passar um dia de joelho. Tem que ter a comunicação, o Senhor responde. Você ora, Deus fala através da palavra. Você ora, Deus fala com você através da pregação. Você ora, o Espírito Santo fala com você através do louvor. Você ora, o Espírito Santo revela no seu coração aquilo que
Você ora, o Espírito Santo traz a resposta que você está buscando, porque a oração é um diálogo do crente com Deus, o exercício espiritual na vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Viver sabiamente. Esse exercício espiritual deve ser colocado em prática no dia a dia. Diferentemente do nécio, veja imprudentemente como andares, não como nécio, mas como sábios, como Efésios 5,15. Existe pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas há que o apóstolo usa nessa passagem, aparece aqui como asófos. Tolo, sem juízo, não seja como os tolos, mas seja como sábio. Que sabedoria é essa? A sabedoria da palavra de Deus. Diz a Bíblia em Coríntios que não recebemos mais o Espírito do mundo para andarmos em temor, mas o Espírito de poder que nos dá a sabedoria.